Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 27. Verso 1. Disse, porém, Davi no seu coração, ou seja, ele pensou: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua casa. Lembra Aques, quando nós lemos no capítulo anterior, que ele tinha se feito de doido pro rei lá, porque ele temeu o rei? Bom, e aí ele ficou lá, né? Cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jizreíta, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. Veja que aqui ele está contando um fato. Isto não quer dizer, não significa aprovação. Tem que entender que naquele contexto, como eu já expliquei no capítulo anterior de Samuel, né, nós temos que entender que naquele contexto histórico daquela época, esse casamento com outras mulheres devia ser uma coisa mais comum, mas isso não significa aprovação. Porque quando as escrituras aprovam, é manifesto isto, né? Bom, 4. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo, né? Deixou ele. E disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? É o que ele está falando. Se eu tenho achado graça aos seus olhos, então deixa que eu habite uma das cidades, né? Eu não preciso habitar aqui na cidade principal, na cidade real. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Arrudá até os dias de hoje. Que hoje, no dia que registraram esse documento, né? Esses escritos. 7. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subia Davi com seus homens, e davam sobre os Jesuritas, e os Gerzitas, e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes, e voltava e vinha a Aques. Esses são tipos de versos que muitos, né, usam para falar mal de Davi, né, que Davi era um homicida. Mas assim, Não nos esqueçamos que, pelo próprio testemunho das Escrituras, nós sabemos que esses eram povos perversos. Nós não temos detalhes sobre o que eles faziam, né? E aí nós devemos confiar no testemunho pelas evidências que nós temos. E os povos naqueles tempos viviam sobre um contexto terreno, da carne, sem o Espírito para todos, que foi dado com a vinda do Messias. Então, o Messias trouxe o entendimento do Espírito, as boas novas, né? Então, não nos esqueçamos deste detalhe. nós não podemos julgar as coisas segundo o nosso próprio entendimento. Ainda mais os registros históricos, nós precisamos meditar muito, orar para conseguir entender, pela graça do Pai, se Ele quiser nos conceder entendimento de algumas coisas. Inclusive, né, Ele tem dado conhecimento mais profundo a irmãos, então por isso que é importante nós também orarmos para que o Pai nos traga irmãos que nos ensine coisas que a gente não sabe. Cada um recebe os dons de acordo com a vontade. Então, assim, que o Pai nos direcione. O Pai vai nos dar a gente vai aprender. Também, se a gente estiver em comunhão com irmãos, que o Pai também tem abençoado, a gente também vai receber desses dons dos irmãos. Quanto mais a gente tiver em comunhão, né, sendo participantes do corpo, mais benefícios nós teremos.
Porque um corpo não é só feito só de olho, nem só de boca, nem só de braço, nem só de perna. Por isso é importante que a gente esteja sempre compartilhando com os irmãos, tendo humildade, para que a gente possa receber também as coisas que os irmãos têm recebido do Pai. Então, aqui ele feria, né, os jesuritas, os amalequitas e mais esses outros povos, né? E aí ele voltava e vinha a Aques. Perceba que ele estava morando na terra dos filisteus, né? 10. E dizendo Aques, falava assim: onde atacastes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, de Arudá, e sobre o sul dos Jerameelitas, e sobre o sul dos Queneus. 11. E Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-los a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Então aqui a gente percebe que na época do testemunho existiam muito as guerras para testemunho das coisas terrenas, como eu já disse também nos outros capítulos, para que o testemunho fosse escrito, testemunho terreno, essas coisas aconteciam, mas não quer dizer aprovação. A gente muitas vezes não sabe por quê, porque também tem o contexto histórico. Quando o pai diz, ele diz. Quando o homem diz, o homem diz. Então, que nós não julguemos as coisas segundo o nosso próprio entendimento, porque os registros históricos, muitas vezes, eles dão os fatos, mas não quer dizer que eles estão aprovando, que o pai aprova ou não, para que nós possamos meditar nestas coisas. Nós temos, inclusive, aquela passagem, né, onde o Eterno diz que Davi não construiria uma casa para ele, visto que ele era um homem de sangue, né? Tinha derramado muito sangue na terra. Por isso ele não construiria uma casa. Mas o filho dele, Salomão, né, cuja raiz do nome é Shalom, que significa paz. Então esse sim, né, que faz referência à paz, construiria a casa do Altíssimo. E outra coisa, se nós julgamos pela mesma medida, nós seremos julgados, porque nós desconhecemos o contexto, nós desconhecemos. Então, já pensou? A gente julga essas coisas, aí no nosso contexto nós seremos julgados pelas coisas que a gente absorveu de televisão, de tecnologia, imagina. Não é verdade? Por quê? Porque dentro do nosso contexto ninguém vê nada de mal, mas e diante dos olhos do Pai? Porque antigamente se matava um corpo, mas hoje se mata a alma, né? Então, assim, diante do Pai, o que é mais grave, né? Então, né, que a gente tenha humildade e que não sejamos sábios aos próprios olhos. Verso 12. E Aques confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. Tá vendo aqui, ó, o rei Aques confiava em Davi, dizendo, né, que se fez aborrecível para com o seu povo, né? O povo já não gostava mais de Davi, né? Ele estava dizendo. E aí, por isso, né, já que eles eram inimigos, ele disse, me será servo para sempre. Então, assim, existia, né, uma rivalidade. O povo ali estava com Saul, ainda que Saul abençoasse Davi, eles estavam tendo aquele conflito. Eu acho que numa meditação mais profunda, é capaz até da gente achar paralelos com a nossa vida também. Isso dentro do contexto de um povo do eterno, não um povo de fora. Percebe? É como se fosse assim, Saul, os crentes institucionalizados, Davi, aquele que o pai separou, mas que está meio marginalizado, e esse no meio do mundo, né? Vivendo no contexto dos inimigos, no caso, os filisteus. Por isso que a gente vê pessoas dizendo que às vezes recebe mais consideração de quem é descrente do que dos próprios crentes, né? Eu acho que muita gente já deve ter escutado isso daí.
Porque é mais ou menos assim, ó, se a gente meditar, eu acho que acha um paralelo bem interessante nesse sentido. Bom, finalizo aqui a leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 27. Agradecemos ao Pai por essas palavras maravilhosas, pela sua rua, pelo seu Espírito, que essas palavras possam ser retidas em nossa alma e nos ajudar a ter um raciocínio mais claro segundo a vontade do Pai. Que essas palavras sejam vivificadas em nossa mente. Em nome do Mashiach, agradecemos.